Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, é dia 18 de abril de 2023, o evangelho de hoje de São João, capítulo 3, versículo do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu pode ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre de Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e dando testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creiam tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, Jesus continua o diálogo com Nicodemos. E o evangelho de hoje se inicia como terminou no evangelho de ontem. Jesus falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo, nascer do alto, ser batizado na água e no Espírito, o mover do Espírito Santo, assim como o vento, deixar ser movido pelo Espírito Santo. E ele vai perguntar: como é que isso pode acontecer? Jesus vai dizer: Tu és mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Se eu te falo as coisas da terra, que dás testemunho, não acreditais? Como acreditareis se eu falar das coisas do alto? E Jesus vai dizer: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus verdadeiramente mostra para Nicodemos que ele é Deus, que ele não é um profeta, mas que verdadeiramente Nicodemos está diante de Deus. Por isso que Jesus nos fala que o seu testemunho é verdadeiro, porque Jesus veio de Deus, Jesus é Deus, Jesus desceu do céu, é o Verbo encarnado por amor a cada um de nós. Mas Nicodemos não entende isso, e Jesus vai dizer: Tu que és mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Jesus vai mostrar verdadeiramente a Nicodemos qual é o seu destino, como Jesus será glorificado. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para que fossem curadas aquelas pessoas picadas por serpente, olhando para aquela serpente de bronze, aquela serpente levantada na madeira, assim também o Filho do Homem será levantado para todos que nele creem tenham a vida eterna. Aqueles no tempo de Moisés, no Êxodo, quando as pessoas olhavam para a serpente de bronze, qual Deus tinha mandado fazer, aquelas pessoas eram curadas, eram salvas da morte. Aqui, Cristo também será levantado por causa da dureza do coração dos seus contemporâneos, não se abriram para a graça de Deus, não se abriram para reconhecer o reino de Deus presente no meio deles e no meio de cada um de nós. E ali fazem, assim como João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E assim, Jesus oferece, com a sua morte na cruz, é levantado, e ali Deus é glorificado, e ali
Todos aqueles que creem em Jesus Cristo já não morrem mais, mas ganham, vivem a vida eterna. Essa recompensa, foi isso que Jesus veio se encarnar, feito homem aqui na terra, para não fazer milagres, acabar com a pobreza, fazer milagres, curar as pessoas, não. Jesus fazia isso para mostrar que ele tinha autoridade, que ele era Deus. Mas o verdadeiro sentido do verbo se encarnar é para que Jesus pagasse o nosso pecado na cruz, pelo seu sangue derramado, e para que nós, crendo que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Messias, que Cristo é o Rei dos céus, que Cristo é Deus, nós possamos também ter a vida eterna. Por isso, meus irmãos, que nós deixemos o mover do Espírito Santo conduzir a nossa vida, que nós possamos ser pessoas do alto, pessoas do Espírito, batizadas no Espírito Santo, conduzido por sua graça e por seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.